Olá pessoal, aqui é o professor Ari com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre funções da controladoria no controle dos estoques. Antes de iniciar, eu pediria a vocês o especial favor de se inscreverem no canal e, se gostarem do vídeo, deixarem um like. Eu preparei uma lista sobre as obrigações que equivale a funções, né, que é a mesma coisa que funções, as obrigações da controladoria no controle dos estoques. Muitas áreas de controladoria acabam sendo omissas quanto às suas responsabilidades no controle dos estoques. Os estoques são reportados no balanço e, se eles estiverem errados, vários problemas vão ocorrer. Então eu discorro agora sobre esses tópicos, esses itens que eu preparei sobre as responsabilidades da controladoria na função no controle dos estoques. Primeiro, assegurar que o estoque físico de cada item corresponda ao estoque virtual. Variações frequentes entre físico e sistema denotam ineficiência. O que você tem lá no estoque físico, você deve ter no sistema, né? E muitas empresas possuem diferenças enormes. Quando a empresa tem divergência nos seus estoques, ela pode vender o que não tem e ter algo e não vender. Então é um problema sério. Também costumo fazer uma comparação com um banco. Imagine um banco, se ele tem lá no caixa registrado 300 mil reais. Aí vai se fazer uma contagem, um inventário lá do caixa, encontra-se 295. Aí o que o banco faz? Ajustaria 5 mil como diferença de caixa e ficaria por isso mesmo? Então, em muitas empresas é assim que se trabalha. Quando se acham divergências, simplesmente se ajusta. Então, isso é uma prática inadequada. O ideal é que se trabalhe como um caixa de banco, mostrando valores exatos no físico que correspondam invariavelmente iguais ao que se tem registrado no sistema. Esse seria o grande objetivo. Assegurar o registro correto dentro do período de competência ao qual pertençam. Essa é uma outra função da controladoria. E para isso, deve-se usar um sistema de cutoff. Cutoff significa corte. Né? O corte é o que é? É você assegurar que alguma coisa que pertence ao mês de fevereiro não vai entrar em março. E na contabilidade, na controladoria, isso é uma coisa muito comum. É coisas reportadas em meses errados. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo muito frequente de variações geradas por entrada em mês errado. Custo de importação, fiz um vídeo recentemente sobre custo de importação, e é comum os despachantes mandarem comprovantes posteriormente ao envio da fatura, da invoice e ao envio da mercadoria para a empresa. Então, quando uma empresa recebe uma mercadoria importada, ela vai colher toda a documentação e vai montar um custo. Esse custo, ela vai dar entrada no sistema, como vai emitir uma nota fiscal de entrada e dar entrada no sistema como um item entrado naquele momento. Ocorre que é muito comum, você efetuou uma entrada lá em março e chegar um comprovante depois de 30 dias no mês de abril ou maio, referente àquele custo que você já deu a entrada. Aí seria um custo complementar. Ocorre que é quase impossível você entrar com um custo complementar no estoque, porque o preço médio já ficou distorcido, já saíram mercadorias, é uma coisa complicada. Então o ideal é entrar com o valor correto no início. Tem duas formas de fazer isso, né? A melhor forma é você obter toda a documentação, pressionar o despachante para que ele envie todo o processo de documentação no ato do envio da mercadoria, quando você vai fazer a entrada do item no sistema.
de forma que você possa considerar todos os custos corretamente. Isso é uma forma. Outra forma é, se você perceber que falta alguma coisa, é melhor provisionar essa falta. É melhor estar aproximadamente correto do que exatamente errado, né? Costumo falar sempre isso. Mas custo de importação é um problema. Em muitas empresas eu tenho visto entrada de custos complementares, muitas vezes praticamente destruindo o preço médio do produto. Depois, cuidar do processo de fechamento mensal e diário, processar e analisar uma série de relatórios de forma a garantir que eventuais variações nos preços médios, nos valores de compra, estejam devidamente identificados, analisados e justificados. Então, o que acontece? Tem empresa que está entrando um produto hoje, compraram isso aqui, né? Compraram esse produto há 3 meses, pagaram 1.000. Hoje está entrando de novo esse mesmo produto, igualzinho, o mesmo fornecedor, pagaram 1.500. Então tem 50% de aumento. Então o que acontece? O preço médio vai lá para cima, o custo do produto que vai consumir isso aqui vai lá para cima. Então a controladoria deve monitorar nas entradas o quanto está pagando pelos produtos e comparar com os pagamentos anteriores. Existem também itens onde a compra ocorreu há um ano atrás. Então, se há um ano atrás houve um aumento de 40%, 50%, nós devemos identificar isso e questionar as áreas de compras, as áreas operacionais envolvidas na aquisição desse produto. Tá? A controladoria deve estar em cima disso, em cima da ocorrência. Conhecer bem isso. Uma outra análise que precisa ser feita sistematicamente é a análise de preço médio. Então, quando entra um produto, se calcula, o sistema vai gerar um preço médio. Então, você tem um relatório lá que mostra o preço médio mês a mês. Então, você está fechando, vamos supor, nós estamos 3, 4 de abril, você já tem o preço médio de março, mas compare o preço médio de março com o de fevereiro, com o de janeiro, com o de dezembro, veja a evolução. Às vezes, um preço médio ele pode estar errado por dois fatores. Um é pela aquisição, aumento efetivo de preço do produto. Né? O outro fator é algum erro, um custo complementar, alguma coisa errada. Então a controladoria deve trabalhar em cima. Então esses relatórios, que eu costumo chamar de relatórios de consistência, eles devem ser preparados em cima do acontecimento. Fechou o mês, você já tem que analisar todos os preços. Outro problema decorrente de variação de preço médio, é problema até na formação do preço de venda. A gente está vivendo um período que alguns produtos estão aumentando 30%, 40%, 50%, 100%. Está tendo um aumento generalizado em função de problema internacional, Covid, guerra, seja lá o que for. Mas a gente está tendo aumentos assim expressivos. Então a controladoria tem que estar em cima disso, entendendo, analisando e cobrando, sugerindo para que isso seja repassado aos produtos, aos preços de venda. Caso contrário, a rentabilidade cai. Um outro tópico que eu coloco é esse aqui, ó, efetuar análises de giro dos estoques em dias para estoque total, para grupos ou para item a item. Estoque total é o montante total dos estoques que uma empresa industrial ou comercial tem. Grupo de estoque, vamos supor, matéria-prima nacional, um grupo, matéria-prima importada, outro, embalagem, outro grupo, e por aí vai. E item a item, a empresa tem 5.000 itens, ela tem que ter, seria recomendável ter um giro do estoque, ou estoque em dias, que dá no mesmo, para todos os 5.000 itens. Então, um exemplo, né? Eu tenho um estoque desse produtozinho aqui, né? Eu tenho um estoque de 200 unidades. Eu consumo, minha média de consumo são 20 unidades por mês. Se eu tenho 200 no estoque, eu tenho estoque para 10 meses ou 300 dias.
Essa informação em dias é bem legal, porque você mostra um número lá, né? Um número de dias. Pô, eu tenho estoque para 300 dias. E isso não é um produto importado, é comprado aqui na esquina. O cara tem disponível. Por que, que eu tenho esse estoque? Então, essa avaliação sobre giro de estoque é super importante. Então, a controladoria estar ali acompanhando e analisando é essencial. Logicamente que a gente vai sempre alertar para a materialidade dos estoques, do item, no total da contabilidade da empresa. Então, se você tem lá uma contabilidade, o estoque lá é 100 mil reais e ela tem 20 milhões de faturamento, dá um valor insignificante, logicamente vai ser diferente a importância que você vai dar para um item onde o estoque ele tem uma representatividade muito grande. Grande parte das empresas, os estoques têm valor. Empresas industriais, comerciais, chegam a ter estoques bastante expressivos. Então, essa análise de estoque em dias é fundamental. Estabelecer procedimentos e contabilizar provisões para perdas com itens sem movimento ou com movimentação lenta. Então é muito comum uma empresa fazer. Quando a gente faz o estoque em dias, já dá para pegar isso, né? Dá para pegar esse tipo de problema. E você vai identificar lá um item que está no estoque nos últimos 2, 3 anos, não saiu um item. Ela tem lá 50 unidades. Valor, 20 mil reais. Está parado lá no estoque. Então tem empresas que têm 10 milhões de estoque e 20% é item sem movimento, item parado, item que foi descontinuado, ficou obsoleto e continua lá. Então essa análise, né, essa análise de avaliação lá do giro dos estoques, né, das condições dos estoques, o estoque que ele não vai ser de utilização muito lenta ou sem utilização nenhuma, a empresa deve avaliar, né? E o ideal é ter uma norma e que defina que estoques a partir de X tempo sem uso, ela vai provisionar 100% como perda. Né? Se isso daí é para imposto de renda dedutível ou não, isso é outro problema. Então, se não puder ser considerado, oferece lá a tributação depois, né? Mas deve ser considerada a perda, deve ser feita uma provisão para esses itens. O ideal é que até se baixe fisicamente esses itens que não têm condição de utilização. Então tem empresa que tem um monte de tralha lá no estoque e não toma providência. Outras não querem fazer provisão porque elas acham que vai estragar o resultado, vai dar uma paulada lá no resultado. Então tem vários fatores que acabam implicando. Mas a boa controladoria deve indicar para essas questões e cobrar para que seja feita a provisão e ser considerada efetivamente no resultado. Um outro ponto, aplicar normas contábeis e assegurar cumprimento das obrigações tributárias. Vou dar um exemplo. Se você vai baixar um item de estoque, precisa ser avaliado se você vai ter que fazer algum ajuste fiscal. Alguns itens que você baixa de estoque, e se você creditou imposto, pode ser, eu não quero entrar em detalhe disso, mas já entrando um pouquinho, quando você baixa um item de estoque, talvez você tenha que fazer um estorno do crédito que foi apurado por ocasião da entrada do produto. Mas isso sempre deve ser avaliado, ter o aval da sua área tributária e da sua área de auditoria, no caso da sua empresa ser auditada. Um outro ponto é o seguinte: prorrogar o pagamento, solicitar a prorrogação de pagamento de notas fiscais que foram recebidas alguns dias depois de suas datas de emissão. Então, vamos supor, uma empresa emite uma nota lá dia 12
e você está recebendo o produto dia 20, são 8 dias. Então você teria que pagar dia 12 do mês que vem. Você deve solicitar uma prorrogação, porque efetivamente a mercadoria entrou na empresa dia 20. Senão a mercadoria vai estar sendo paga com 20 dias e não com 30. Garantir que estoques em poder de terceiros, isso aqui é um pepino. Muitas empresas têm muitos erros nos estoques com terceiros. Estejam devidamente contabilizados e controlados, cumprindo com todas as exigências legais e contábeis. Tá? Isso é um problema sério. Então, as empresas devem garantir um bom controle de materiais em poder de terceiros. É bem legal fazer aí uma circularização de tempos em tempos, fazer uma circularização. O que é isso? Circularização é o fato de você confirmar lá com o terceiro se ele está com aquelas mercadorias que consta no teu sistema. Você prepara a relação e fala, isso aqui consta que está com você, favor confirmar. Melhor do que mandar um e-mail é ir lá e fazer um inventário no terceiro. Então, o terceiro é uma fonte enorme de problemas. E, logicamente, aquilo. Precisa ver quanto que a empresa tem de mercadorias com terceiros. Ela tem um estoque de 10 milhões e tem 3 mil reais com terceiros, isso é imaterial, é muito pouco. Mas é muito comum ter estoques consideráveis com terceiros e eles precisam ser bem controlados. Eu falo sobre contribuir na definição e cumprimento dos procedimentos, né, para o bom desempenho na área de logística. Vou dar um exemplo. Para mercadoria recebida, é preciso ter dias, horários de recebimento, quando chegar, vai ser feita a contagem física, tem que bater o produto com o pedido, se não bateu, tem que solicitar a correção. Então, esses procedimentos, a controladoria tem que estar ali junto, né, para ir cobrar e ajudar a assegurar que eles sejam cumpridos. É muito comum algumas áreas de controle de estoque, de recebimento, sofrerem uma pressão enorme por parte de outras áreas que estão com pressa. Às vezes se planeja mal, a mercadoria está chegando e precisam na fábrica para utilizar imediatamente. Então a controladoria deve acompanhar isso. Se algumas coisas não ocorrem, de forma a atropelar o cumprimento dos procedimentos e acaba interferindo na qualidade dos valores que vão lá para o estoque, quantidades e valores. Depois é um outro ponto, contribuir para a identificação e medição de indicadores de desempenho, de forma a obter melhoria contínua e redução de custo. Quer dizer, uma boa gestão, uma boa análise sobre a área de estoque, sobre os materiais adquiridos, comprados, sobre os relatórios, eles vão propiciar uma boa forma de acompanhamento, de cobrança de melhoria e até de redução de custo. E se for mal feito o trabalho, um trabalho de controladoria, pode ocorrer o inverso, um aumento de custos e sem a controladoria se dar conta. Contribuir para que funções disponíveis no sistema integrado sejam amplamente utilizados. O que acontece? Existem relatórios, às vezes nem estão no sistema, né? Mas a empresa não usa. Tem como alternativa utilizar aquele relatório. Né? Deve ter a iniciativa de pedir para que o relatório seja parametrizado, seja utilizado. Vou dar um exemplo hoje. Existe uma funcionalidade em boa parte dos sistemas que se chama pré-nota. Um fornecedor lá no Rio de Janeiro emitiu uma nota. Eu recebo essa nota, né, de forma eletrônica, eu recebo no mesmo dia. Então é possível pegar essa nota, já fazer a conferência de valor, imposto, ver se está certinha com o pedido. Então você faz tudo que é possível fazer com essa nota e deixa pronto no sistema. Isso se chama pré-nota. Quando chega o produto, você só conta para ver se corresponde fisicamente ao que você comprou. O restante de registro da nota já está pronto. Então você aperta um botão, integra.
Isso é uma funcionalidade que muitas empresas acabam não usando. Né? É só um exemplo, tem N outras coisas. Vários relatórios que podem ajudar, né? Se nós verificarmos que tem a disponibilidade no sistema e nós não usamos. E mesmo se o sistema não tiver, muitas vezes é possível desenvolver. Né? Você desenvolve lá um relatório de uma forma ou de outra, controle de ordens de produção, checagem se está tudo de acordo, se não está. Né? E programa-se alguns relatórios e coloca como um agregado lá. Né? Se é um SAP, tem lá um ABAP que vai gerar um relatório que a gente vai parametrizar, que vai nos ajudar na gestão, né, de custo, na gestão de produção, ou se é um TOTUS, um DataSum, um Proteus, e sempre existem formas de você estar incorporando algumas melhorias para otimizar o trabalho, que vai acabar repercutindo em melhoria de qualidade dos estoques. Eu coloco aqui contribuir para que recursos como código de barra. Hoje existem muitos recursos, né? Alguma coisa que a gente faz lá na caneta, a gente pode fazer com um apontamento virtual, por radiofrequência, tem N formas. Então o controle deve estar bem informado quanto às possibilidades. Às vezes você faz alguma coisa e o custo é muito grande e tal. Mas muitas vezes não, vale o investimento, ele se paga. Então, a área de controladoria tem que ser um facilitador, uma área que ajude a identificar essas oportunidades de melhoria. E por fim, eu coloco aí coordenar e executar inventários gerais ou rotativos. Tá sempre, eu prefiro inventário rotativo. Quer dizer, não tem. No passado era muito comum o inventário geral no final do ano, aí você corrigia um montão de itens e ajustava na contabilidade. Né? Mas o que acontece? O ideal é estar certo todo dia. Está certo todo dia. E se você fizer um inventário rotativo com boa qualidade, rodando pelo menos 2, 3, 4 vezes, girando os estoques e contando 3, 4 vezes o item no ano, né, vai garantir uma qualidade dos dados reportados, do que você tem, e assegurando que quando você compara o físico com o virtual, que a diferença seja o mínimo possível, que seja desprezível. Né? E o inventário rotativo também é importante o seguinte, eu gosto muito também, uma hora nós vamos fazer um vídeo sobre isso, fazer uma divisão ABC dos estoques. ABC, os itens A são os mais importantes, então esses itens A, nós vamos ter um inventário rotativo, onde você conta quase todo mês, você está contando esses itens mais importantes, está sempre checando. Os itens B você vai ter uma contagem a cada 3, 4 meses. Itens C, aqueles itens de valor mais irrisório, pequenininho e tal, você vai fazer uma contagem cada 9 meses, uma vez por ano. Então, usar uma lógica ABC também ajuda bastante no inventário. Então, existem muitas outras funções, e essas funções elas são tão mais importantes que outras dependendo da empresa. Né? Então, tem empresas que trabalham com as mais variadas coisas. Mas, de qualquer forma, o objetivo da controladoria é ter um dado refletido lá no balanço, um dado correto, confiável, onde se tem divergência, que ela seja mínima e seja desprezível. Ok? Então era isso que eu tinha. Se gostaram, por favor, deixem um like aí, vejam a postagem, que o link está na descrição. E era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.